Doutor, todo ano eu estou internando para fazer cirurgia de cálculo, já não aguento mais. Por que eu formo tanta pedra? Cálculo renal é uma patologia muito comum, né? Muitos pacientes têm cálculos renais e a gente sabe que ele tem uma recidiva importante. Em média, 80% dos pacientes que já apresentaram cálculo renal vão apresentar mais alguma vez um episódio de cálculo renal e cólica renal. Então é uma reincidência muito grande, né? Muitos pacientes que têm o cálculo renal, eles voltam a ter novos episódios de cólica, de dor, né? Ou até do diagnóstico do cálculo com a necessidade de cirurgia. Ele pode não ter a dor, mas ter um cálculo de um tamanho maior e realmente precisar fazer um procedimento cirúrgico. Por que isso acontece? É porque o cálculo, na verdade, ele é multifatorial em sua formação. Então você tem várias características que podem favorecer o paciente formar o cálculo renal. Você tem a questão genética, então ele tem uma predisposição natural, e a questão de ambiental ou de hábitos de vida, né? Então os pacientes que estão em regiões que têm água mais salobra, né, ou que ingerem uma menor quantidade de líquido, têm uma urina mais concentrada, pessoas que têm uma dieta menos adequada, né, que abusam principalmente de carne vermelha, de comida com muito sal, com muito condimento, né, pode formar mais cálculos. Então são fatores ambientais que o paciente pode ter, além de a questão de ter doenças que favorecem a formação de cálculo, como acidose tubular renal, distúrbios metabólicos, né? E a presença de algumas bactérias, que a pessoa ainda pode ter o azar de adquirir uma bactéria que é produtora de cálculo. E essa bactéria vai ficar no seu corpo produzindo cálculo até que seja eliminado totalmente os cálculos dessa pessoa. Se ficar um fragmento lá, uma bactéria ela volta a produzir, o cálculo volta a crescer e ela tem esse mesmo problema novamente. Então, isso é uma questão multifatorial. Como é que a gente pode fazer para diminuir um pouco essa recidiva dos cálculos renais? Claro, se você tem um problema metabólico, então se você tem uma acidose tubular renal, uma citinúria, ou se você tem algum outro fator desse tipo, né, um ácido úrico elevado, o médico vai entrar com medicações para controlar e diminuir esse distúrbio metabólico, né, tentar favorecer de alguma forma um controle da produção do cálculo renal. Agora, as outras questões são um pouco mais fáceis de lidar. Então, beber bastante água. Bastante água é você urinar e ver que a sua urina está clara. Não precisa você ficar gravando o número, eu tenho que beber 3 litros, 5 litros, não. Se você urinou, a urina está clara, você está bem. Diminui a ingesta de carne vermelha. A carne vermelha aumenta o ácido úrico, então isso vai favorecer que você forme mais cálculo. Então, se você já tem a tendência de formar muito cálculo, diminua a ingesta de carne vermelha, coma 2 vezes na semana ou 1 vez na semana, né? Alterne aí entre frango, né? Uma carne branca, um peixe, que aí você vai ter uma melhora desse quadro. O sal de cozinha, né? Então a gente precisa reduzir. O sal de cozinha é um grande vilão. É muito relacionado à hipertensão, né? É relacionado à formação de cálculos renais. Então é um condimento que, óbvio, não tem como negar. Uma comida sem sal muda completamente o sabor, mas a gente tem que controlar e ingerir em pequena quantidade, né, para a gente também não trazer o malefício para o nosso corpo. Então as medidas principais são essas: beber bastante água, reduzir a ingesta de carne vermelha e reduzir o sal de cozinha. Outra questão também que favorece é a ingestão de líquidos cítricos, que eles também, né, o suco de fruta cítrica, ele também é um fator protetor para a questão do cálculo renal. Além disso, manter seu acompanhamento médico, né, que é o médico que vai lhe dar a orientação mais adequada para o tratamento do seu cálculo, principalmente se for um cálculo de origem metabólica. Se você gostou desse vídeo, nos siga e curta o nosso canal.